Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Essa aula eu vou ensinar você como vai mexer na tabela de precificação que eu enviei gratuitamente para todo mundo, tá? Eu resolvi gravar essa aula porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de mexer nela, tem dificuldade de manusear com Excel. Tem que ter uma noçãozinha básica, tá? Para mexer com ela, ou pedir alguém para te ajudar. Mas eu vou te dar um apanhado, assim, bem tranquilo. É uma tabela muito simples, não tem complicação. E você já vai ter uma noção muito ampla dos valores que você está praticando. Se está certo, se está errado, se dá para mexer, se dá para aumentar, se tem que diminuir, ok? É lógico, a empresa cresceu, expandiu, as coisas mudaram. É bom contratar uma pessoa só da parte financeira e te ajudar a fazer uma coisa mais profissional, tá? Mas isso aqui já dá para a gente trabalhar. Até hoje eu trabalho com essa tabela, então as coisas já mudaram para mim, já cresceram pra caramba, mas eu ainda continuo me guiando por ela, tá? E tem dado certo. Bom, espero que dê para você também. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu fiz uma tabelinha onde eu separei receita de doces decorados, finalizando doces e bolo, a parte que faz um resumo para eu saber quanto eu vou vender um kit completo com doces e com bolo. E aqui o custo somente do bolo, tá? Então eu tenho as três numa planilha só, tá? Essa planilha que eu fiz agora, que eu modifiquei, eu não dei para ninguém, tá? Eu fiz um resumão nela aqui, eu acertei ela e eu não enviei para ninguém. Você me pede, né? Quem está comprando esse curso vai estar recebendo essa planilha atualizadinha, assim, novinha, tá? Do jeito que está aqui. Quem quiser, no caso, para quem está comprando o curso, já vai receber. Se você comprou agora o curso, está aprendendo a mexer com ela, recebeu aquela que eu enviei gratuitamente, que é a mesma, eu só dei o up, só dei uma atualizada nela, tá? Me peça que eu mando para você novamente essa toda certinha, arrumada. Ok? Aquela também tá, mas aquela tá, você tem que mexer nela aí para você acertar as quantidades, né, as coisas direitinho. Aqui eu acertei ela, nivelei ela todinha, tá? Porque tinha muito tempo que eu não mexia naquela tabela. Então vamos lá. Aqui eu tenho aqui, ó, eu coloquei a parte do cupcake, separei por cores para ficar mais fácil da gente identificar, tá? Então a parte do cupcake, eu coloquei a parte da massa. Está me custando R$ 6,59, você vai preencher aqui, ó, R$ 3,29, R$ 3,29, quanto que você paga no trigo, no açúcar, no leite, na manteiga, no fermento, blá, 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 tá? O trigo eu tô pagando hoje R$ 2,89, no açúcar R$ 3,29, no leite R$ 2,69, na manteiga R$ 9,90, o fermento R$ 4,99, o cacau R$ 25 e o ovo R$ 9,00, 30 ovos, tá? Aqui eu preencho essa parte daqui, ó, laranja, ela calcula sozinha, tá? Isso é fórmula, ó. Quando eu clico em cima, ele está multiplicando, ele está dividindo, ele está fazendo alguma coisa. Nesse caso, ele está dividindo o quilo do meu açúcar por 1.000, que é 1 quilo, né? 100 gramas, ok? E aí ele já me dá o valor certinho. Aqui, quantidade utilizada, eu coloco quanto eu usei de cada item na receita. Então, na minha receita do cupcake, 230 gramas de trigo, 200 gramas de açúcar, 180 de leite, 115 de manteiga e assim por diante. Quantas receitas eu usei? Uma. Então, eu vou colocar aqui uma receita. Se eu usar duas, eu coloco 2 receitas. Ele já muda automaticamente na coluna G e na coluna H, tá? Então, eu vou colocar uma. E aí, aqui embaixo, eu coloquei forminha, né? Vou colocar letra maiúscula, forminhas, pasta americana. Aqui eu coloquei uma base, tá? Para eu ter uma ideia de quanto eu usei em cada cupcake, mas isso vai depender muito da decoração, é só para vocês terem uma noção, ok? Vocês vão preencher de acordo com o trabalho de vocês. Receita do cupcake, o recheio do cupcake, leite condensado, creme culinário e cacau em pó. Aí, o valor do leite condensado que você pagou, preço do creme culinário que está R$ 9,80. O cacau em pó, a quantidade do cacau em pó é 500 gramas, não é 1 quilo. E aqui o cacau em pó, 500 gramas, está certinho, aqui estava errado. Aqui o creme culinário é 1 quilo. E aí a quantidade que eu utilizei para rechear os meus cupcakes. Valor total, ele está somando esses R$ 21 aqui, ó. É a soma desses 3 itens para cima, tá vendo, ó? 6,45, 7,42, 7,21, tá?
E aí, deu um total de R$ 21,07. R$ 21,07. Valor por unidade, R$ 1,40. Ele está dividindo os R$ 21,07 por 15 cupcakes, que é o que me rendeu, tá? R$ 1,40. Ok? Então, aqui eu tenho a receita do biscoito, que é a mesma conversa lá de cima, peso do trigo, do açúcar, da manteiga, blá, 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 blá. Aqui, 3,29. Tá vendo que ela tá bem desatualizada ainda, ó. 2,89 do trigo, da manteiga, 8,90. Manteiga é só 200 gramas. Os ovos, R$ 9,00. Açúcar de baunilha, glacê real, mais ou menos uma média do que você vai usar. E aqui eu tenho o custo total da minha massa do biscoito. O rendimento é uma média, tá? Não significa que a quantidade de biscoito vai render esses 10. Porque biscoito varia muito. Tamanho, grossura, espessura do biscoito. Vai ser de 8, de 6 ou de 3. Tamanho do biscoito, tudo isso a gente tem que contabilizar e montar aqui. Isso aqui é só um resumo, mais ou menos, para você ter uma noção como se mexe nessa tabela. Tá bom? E aí ele já calculou aqui, ó, o rendimento dela. 10, tá? O alfajor, mesma conversa. Aqui eu fiz meia receita, porque ele rende muitos disquinhos, que no caso do alfajor eu sei exatamente o tamanho do disco que eu faço, que é de 5 centímetros, e ele tem 3 milímetros de espessura. Então, isso também eu já sei que ele vai render 15 alfajor, 30 e poucos disquinhos. Alguns eu vou comer, lógico, que eu não sou doida, que eu adoro alfajor, e os outros eu vou trabalhar com eles. Então, ele vai me render uma base de 15 alfajor. O recheio, tá? Uma latinha de leite condensado cozido, que é o meu doce de leite. E aqui eu também já coloquei o chocolate que eu vou banhar, ó, tá? Chocolate fracionado que eu vou banhar, ok? Bolo bombom. Então aqui eu tenho toda a parte do bolo bombom. Aqui, ó, você vai ver massa de bolo. Como que Luciana achou 6,45 da massa de bolo? Clica 2 vezes em cima, você vai descobrir que ele está buscando lá na minha receita de cupcake, ó, 6,45. Tá bom? Então, eu tenho a massa do bolo. Como que eu sei que ele rendeu 900 gramas de massa de bolo? Porque eu coloco 60 gramas em cada copinho de cupcake. Então, 60 gramas vezes 15, 900 gramas, tcharam, tá vendo? Então, eu já sei quanto que rende. É bacana você pesar, tá? Eu vou usar mais ou menos, tá? Para uns 30. O que eu coloquei aqui, que eu já não sei? Massa de bolo, 30 gramas, tá? Desculpa. 30 gramas de massa para cada bolo bombom, tá bom? Então, eu coloquei 15, né? Porque eu vou precisar de 15 bolo bombom. Ele já colocou que eu preciso de 450 gramas. Ele faz sozinho, ó. Se eu apagar aqui, ele apaga lá, na coluna G. Tá vendo? Então, eu coloquei 30 gramas aqui. Eu preciso de 15 bolo bombom. Se eu precisar de 10 bolo bombom, ele já faz as contas que eu preciso de 300 gramas. Então, eu preciso de 15, tá? Chocolate, para banhar o meu bolo bombom. Então, eu preciso mais ou menos 20 gramas para cada caixinha. E aí, eu coloquei 15 caixinhas, 300 gramas. Doce de leite, 20 gramas para cada caixinha. 15 caixinhas, 300 gramas e assim por diante. Palito, saco de celofane para embrulhar. E uma coisa que eu esqueci de colocar, que nós vamos inserir uma linha agora, foi o nosso laço, a fita de cetim. Não faço ideia do valor, então vou colocar aqui que ela custa R$3 e que ela vem 1 metro, tá? Mas eu não tenho ideia, então vocês aqui vão fazer. Vamos supor que eu uso aí 30 centímetros. 30 centímetros para cada laço? Não, vou usar 20 centímetros para cada laço. Então, eu vou precisar de 15 laços. Ele já colocou que eu preciso de 300 metros de fita, 90 centavos de fita, ok? Docinhos, 50 docinhos eu preciso, tá? Para fazer essa receita. Então, eu preciso de 2 receitas de cada, porque a minha receita, uma lata de leite condensado e uma caixinha de creme de leite, metade da caixinha de creme de leite, eu faço 25 docinhos, tá bom? E aí, então, eu tenho 50, que eu coloquei 2 latas, tá vendo? 2 caixinhas, que no caso eu só estou usando 100 gramas, ó. Então, é uma caixinha, tá bom? Cacau em pó, e aí o cacau tá errado, que é 500 gramas. Aí o split calibu, tapetinho nacarado, forminha de acetato transparente e caixa para entrega. Por que que você coloca tapete nacarado e caixinha de acetato transparente?
para padronizar, para ficar uma parada diferente, para ficar um trabalho exclusivo, que só a Luciana faz. Porque todo mundo sai comprando aquelas forminhas coloridas, rosa, verde, de abóbora, laranja, preto, azul, e aí depois você fica com aquele estoque imenso de tapetinho, de caixinha, de não sei o que, dentro de casa à toa. Então, se você padroniza, faz tudo branco, faz tudo branco. Quer tudo transparente, faz tudo transparente. Se o cliente quiser cor, aí é problema dele. Ele vai, compra e coloca. Mentira, você não vai falar isso para o seu cliente. Você vai falar com ele, ó, eu cobro a parte para colocar cor, tá bom? E aí você cobra o valor diferenciado, tá? Cake Pop, 15 unidades, tá? E aí eu coloquei massa de bolo, a quantidade, toda a conversa é igual. O resumo dos doces, então aqui, ó, ele vai buscar lá em cima, ó, essa colunazinha aqui, ó, ele vai buscar lá em cima no valor unitário de cada um. R$114 é o valor total que eu vou gastar para fazer essa emaranhada de doces, tá? Finalizando aqui doces e bolo. Aqui em cima eu tenho o custo do bolo. Custo do bolo. Rendimento aqui de um bolo de 20 centímetros, tá? Com 10 de altura. Recheio, quantidade de recheio que eu preciso para esse bolo, quantidade de pasta americana que eu preciso para esse bolo, de ganache, blá, 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 blá. Então, aqui ele vai resumir, ó, um bolo, tá? R$49. Então, aqui está o valor do custo dele nessa colunazinha na lateral, tá? Vou mudar e vou inserir aqui, ó, o bolo ficar no lugar certo. Espera aí. E aí faz menos confusão. Inserir uma linha inteira. Inserir linha. Aí. Pronto. Eu vou tirar essa célula aqui de cima. Vou dar Ctrl X e vou colocar ela aqui embaixo. Ctrl V. Pronto. Aí agora ele somou, tá tudo igual, tá? Só que eu tirei do lugar ele aqui. Vou inserir outra linha para separar essa parte do salário do meu bolo aqui, ó. Aqui eu vou colocar salário dos doces. Pronto. Vou inserir outra linha. Você vai mexendo, você vai acabando descobrindo que você consegue fazer outras coisas que ficam melhor e mais fácil de você identificar, tá? Deixa eu tirar essa coluna aqui, excluir, pronto. E aí aqui, essa aqui é a parte do bolo. Tirar essa linha, essa aqui de cima. Arrumar essa borda, ó, fazendo ao vivo para vocês, tá vendo? Arrumar, pronto, arrumei. Aí aqui nós vamos ficar, essa aqui tá errada. Pronto. E aqui eu vou arrumar a parte do bolo. Então vamos corrigir, consertar isso aqui. Pronto, salário, agora eu vou copiar essa colunazinha aqui, Ctrl C, Ctrl V. E aqui eu vou colocar salário do bolo. Pronto. E aí eu vou apagar isso aqui, que não tem esse 3. E aí ele está calculando aqui, ó, o salário. Vou colocar aqui essa continha e essa continha aqui. Quando você dá 2 cliques, tá vendo? Aí ele já faz as contas certinho de onde você quer mexer. Só que aqui ele não vai calcular nos doces, é minha água, luz e gás. Então eu tenho que inserir essa linha aqui em cima para ficar separado, tá? Para não fazer confusão para vocês. Então vamos colocar esses valores aqui lá em cima. Ctrl C, vou dar Ctrl X que eu já apago daqui. Ctrl X, vem aqui, Ctrl V. Pronto. E aí a gente vai separar os custos. Ctrl C.
Ctrl V. Pronto. Aí nós separamos agora. Vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Vou fechar aqui e fechar aqui. Pronto. Aqui é o total dos doces. Total dos doces. Eu só estou separando para não ficar bagunçado, tá bom? E aqui eu coloquei meio período. Vamos eliminar essa. Volta. Deu erro. Esse 1 tem que vir para cá. E ela tem que somar aqui. Prontinho. Agora sim a gente já consegue eliminar. Vou eliminar pelo menos uma só. Essa. Exclui. Aí fica certinho. Excluir a metade, né? Que gracinha. Vamos lá. Elimina essa aqui toda. Excluir. Pronto. Agora tá certo. Ok? Aí aqui, ó, o valor total, nós vamos buscar esse valor aqui, ó. Essa quantidade aqui. Deixa eu colocar ele aqui para ele buscar aqui. Pronto. Tá vendo? Tem que ter uma noção básica de Excel para vocês conseguirem mexer. Mas eu vou entregar ela assim, do jeito que eu tô arrumando aqui para vocês, tá? Tá tudo certo. Aqui o total bolo. Então, meu custo do bolo. Vou colocar com a mesma letra para ficar bonitinho. Bolo. Pronto. Aí. Ainda tá errado ainda. Oh, Jesus. Acertou. Pronto. Então, aqui, ó. Ele tem o custo total, junto com o salário, tudo separadinho, bonitinho, total dos doces, R$ 408,90, tá? Agora, se você quer saber o valor total, só para você vender cupcake, quanto é que eu vou vender só o cupcake, Luciana? Se eu tiver que vender só o cupcake, aí você vai ter que separar, apagar todas as quantidades aqui, desse, ó, dos outros doces, apago. O meu dia de trabalho não vão ser 3 dias de trabalho, vamos colocar aí que eu gasto 3 horas. Vamos colocar um dia, né? Porque se for cupcake modelado, 1 dia de trabalho, vou colocar 0,1 de água, de luz e de gás, porque também é pouquinho. Então, os meus cupcakes deu o valor total R$ 124,61. Quanto é que seria a unidade do meu cupcake? Então, eu vou dividir, ó, o 124,61 por 15, que foi quantos me renderam, certo? Então, eu teria que vender pelo menos o custo dele, R$ 8,31, para eu ter o meu salário pago. Mas eu quero lucro, porque a empresa sem lucro não sobrevive. Então, você tem que somar 20% aqui, ó. Então, nós vamos fazer conta na calculadora. Então, você pega R$ 8,31 mais 20%. Eu tenho que vender no mínimo por R$ 9,90, tá? Para eu ter lucro. Então, eu teria um lucro aqui, ó, entre esse menos esse, de R$ 1,59. Deu para entender? Eu espero que sim. Se não, volta a fita, me ouve de novo, tá? Então, você já sabe que aqui você teria que apagar todos os outros doces e deixar só um. Vamos voltar tudo. Pronto. Eu quero saber quanto eu estou vendendo só os meus 50 docinhos. Então, você apaga tudo para cima, apaga aqui embaixo, e aí você ficou só com os docinhos. Quantos dias eu levo para fazer cada docinho? Umas 3 horas? 4 horas? Aqui, ó, se eu colocar um dia, é o considerado 8 horas de trabalho. Se eu colocar 0,5, é considerado 4 horas de trabalho, certo? Então, vamos colocar uma média de 4 horas de trabalho. Entre fazer aplique, fazer o docinho, enrolar, passar no confeito e tudo. Vamos colocar umas 4 horas de trabalho aí para ele.
Então, deu R$ 95,83. O meu custo, eu vou dividir 95,83 divido por quanto? 50, que é a quantidade de doce, certo? Dou um Enter, eu tenho R$ 1,92 a unidade, falando de doce de aplique, tá? Não de doce só enrolado e entregue, docinhos com aplique. Eu vendo uma média de R$ 2,50. Então, se eu vendo a R$ 2,50, R$ 2,50. Aí, o que eu vou fazer aqui? Vamos colocar um lucro para a gente descobrir? R$ 1,92 mais 20%. Ó, R$ 2,30. Eu vendo a R$ 2,50, então tá dando mais. Ok? Então, ele tá me dando um lucro de esse aqui menos R$ 1,92, que é meu custo. Eu tenho um lucro de 58 centavos em cada um deles. Isso, uma base, dependendo da decoração, tá? Tô falando de um docinho decorado. Ok? Se for um docinho normal, eu não vou gastar 4 horas de trabalho. Então, eu vou gastar 3 horas, 2 horas de trabalho, né? Entre fazer o docinho e enrolar, 2 horas de trabalho. Então, é 0,3. 28,76. Então, dividir isso aqui por 50. 1,54. Não, aí tá errado por causa daqui, ó. Aqui é 0,1. 0,1 e 0,1. Ai, meu pai eterno, ele tá calculando aqui, Luciano. Ó, por isso que tá dando errado aqui, ó. Ele tem que calcular aqui. A mesma coisa, tem que calcular aqui. É porque como eu copiei célula, né? Então ele tem que calcular esse aqui vezes esse. Vamos copiar e colar aqui para os outros. Pronto. Agora deu certo. Esse aqui ignora, porque esse aqui faz parte lá do bolo, lembra? Tá? Esse aqui é lá do bolo. Vamos colocar isso tudo para cá, ó. Não, ali é dias trabalhando, esquece. Pronto. Aqui é dias no docinhos. Apaga. Não, aqui é... Eu coloquei um dia, né, aqui no docinho de trabalho. Tá. Aqui para o meu salário, para eu contabilizar meu salário, ó. 2.000, né? Então, mais ou menos aí umas 2 horas de trabalho. Tá? Aqui, umas 2 horas eu coloquei 0,3, porque a gente tem que lembrar que se eu colocar 0,5, eu estou falando em 4 horas. Se eu colocar 0,4, eu estou falando em 3 horas. Se eu colocar 0,3, eu estou falando em 2 horas. Tá? Eu espero que vocês consigam entender isso. Então, eu coloquei 0,3 e uma média aí, mais ou menos, de 1 hora para cada coisa, tá? De água, luz e gás, tá bom? Então, vamos dividir isso aqui por 50. Tá dando R$ 1,25 cada docinho, mas aí fica muito. Não? Alguma coisa errada? R$ 1,25 é 62,64 dividido por 50. R$ 1,25. É. Pois é, mais ou menos isso mesmo. Agora, se eu diminuir meu salário para 1.500, ele vai diminuir lá para 55. E aí vai dar 55,50 dividido por 50. R$ 1,10. Pois é, galera, tá vendo? Ó? Esse é o custo do doce. Bem carinho, né? 0,2, 48 centavos. R$ 48. Isso aqui, dividido por 50 docinhos, 97 centavos cada docinho. E isso você trabalhando uma média aí de 1 hora, né? De trabalho, entre fazer o brigadeiro e enrolar os 50 brigadeiros. Mas eu acho que é mais ou menos isso, né? 1 hora de trabalho. Porque 2 latas de leite condensado, se eu for fazer no micro-ondas, eu não vou gastar 12 minutos, né? O tempo dele esfriar é sozinho. Depois é o tempo de enrolar e passar no confete. 50 docinhos você gasta 1 hora e meia, né? De trabalho. Mais os confetezinhos. O que encarece aqui bastante, ó. Que encarece não, né? O que tá aqui cobrando a mais aqui é o seu trabalho
e essa quantidade de água, luz e gás aqui, tá? Então, tá dando uma média aí de 97 centavos cada docinho, tá? Isso aqui a gente mudando o salário para 1.500. Aí eu teria que mudar aqui no bolo também o salário para 1.500. Aí já vai mudar tudo lá embaixo também. Pronto, aqui vamos corrigir então, colocar os nossos doces. Aqui 1 dia de trabalho, 1 dia, 1 dia, 1 dia. Tudo está recebendo 1 dia, tá? De trabalho. Aí aqui, ó, salário dos doces. Vamos colocar 3 dias para toda essa malta, né? Um resumo aqui de 3 dias, tá? De trabalho. Então, o valor total dos meus doces, R$ 323,33, tá? Aqui vai dar, vou colocar 0,5 de consumo de água, luz, gás e essas coisas todas, porque é o que a gente consome aí para fazer a cupcake. O gás a gente pode colocar 1, né? 1 dia de trabalho para o gás, tá? Para a água, para a luz e para coisa também. 1 dia de trabalho, porque a gente leva em conta aqui que a gente está uns 3 dias trabalhando nisso, tá? Então, aqui tem um resumo de R$ 337 para os doces, ok? Então, aqui no bolo, ele está somando o meu salário, 1 dia de trabalho, ele está somando 1 dia do bolo, tá? Que é aquela receita lá em cima, o prato, novamente, a água, a luz e o gás, eu coloquei meio período só, né? Que a gente não vai usar tanto. O valor total do bolo, R$ 139. E aí eu tenho aqui, ó, custo total do meu bolo, R$ 139, custo total dos meus doces, R$ 337,48. Valor do kit completo, R$ 476. Aqui nós vamos voltar com o nosso salário de R$ 2.000, porque pedreiro está ganhando R$ 200, né, meu amor? Então, vamos melhorar nosso salário. Ó, ele está dividindo 21 dias por 2.000 e aqui está dividindo 21 dias por 2.000, tá? Aí o custo total do bolo, R$ 163. Deixa eu tirar essa célula aqui, encurtar ela. Pronto. Então, ó, R$ 163 do bolo, 408 dos doces, o kit completo 571. Venderia esse kit numa média aí de R$ 650, tá? Esses 571. Como é que eu achei os 650? De novo, calculadora. Então, vamos abrir a calculadora. Ó, 571,96 mais 20%. 114, 680, tá vendo? Ficou menos de 20% ainda, ficou R$ 680, 20%. Eu coloquei uma média 650 para o kit completo, tá? Isso é opcional, você que vai escolher o valor que você vai vender seu kit, tá? Ok. Aí, 650, ele está me dizendo que o meu lucro aqui, ó, ele calculou, ó, a diferença dos 570 para 650 é de 78. Então, o meu lucro é esse aqui, ó, lucro da empresa. Tá? Aí aqui embaixo tem uma tabelinha separada só para o bolo. Ele está buscando a quantidade do valor do bolo. Quanto eu poderia vender se eu fosse vender somente o bolo? Então, eu venderia o bolo no mínimo por R$ 250. E aí o lucro aqui dele está dando R$ 86 e a fatia deles R$ 10, uma média, tá? Entre 250 e 160 você pode trabalhar com a fatia do bolo por R$ 6,79, ou seja, R$ 7,50, R$ 8,50. De R$ 6,79 a R$ 10,42 você consegue trabalhar. Porém, se você vender por R$ 6,79, ou seja, se você vender por sua fatia do bolo por R$ 7, você não está tendo lucro praticamente nenhum, tá? Você só está pagando seu salário para trabalhar. Aqui eu fiz um resumo no lado, valor total do meu trabalho nesse kit, 650. Ele buscou no valor que eu calculei da calculadora, tá? Se eu quero saber quanto eu poderia vender só os doces, Luciana, uma média, para eu ter uma ideia, R$ 6,96, tá? Só que eu tenho que lembrar que eu tenho que tirar esses 50 doces aqui, ó. Porque aqui são 50 docinhos. Não, não adianta, não calcula não. Ele está calculando o valor todo mesmo, cheio, verdade. Está calculando o valor cheio. Os doces aqui, o valor unitário de total deles. Valor unitário de doces total. No caso, os 70 doces.
Seria o valor desses doces todos aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a soma dele aqui, peraí. Vou somar a quantidade de doces que tem aqui. Esses. 125 doces. Tá saindo. Né? 15, 125 doces. Então, ele tem que calcular por 125. R$3,90. Tá saindo cada doce. Só que esse 50 aqui não pode contar, eu acho. Quer ver? Ó, vou tirar esse 125. Isso aqui, dividido por 125, porque ele está me dando o total de 125, certo? Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar meu raciocínio. Assista esse vídeo umas 20 vezes para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Então, ó, eu coloquei os 486, porque ali 486 não está incluso o bolo, só está incluso os doces, tá? Dividido por 125, que é a quantidade total de doces. R$3,90. Se eu tirar esses 50 daqui, que são 50 docinhos, ele vai me dizer que cada doce é R$6,49. Deu para entender agora? Vamos refazer de novo? Bora lá. Vou apagar aqui e vou colocar os meus 50 doces aqui, tá? Que foi o que me rendeu nos meus docinhos, tá bom? Então, ó, a gente tem 408 valor total de doces, 125 doces, tá? R$163 o valor total de bolo. Os 408 aqui, lembrando que não tem lucro, só tem o salário e o material para voltar. Eu resolvi vender o meu kit por 650. O que eu estou fazendo aqui do lado? Eu vou descobrir qual é o meu lucro nos doces, tá? Ou seja, é isso aqui menos os 408. Eu estou tendo um lucro de R$78 nos doces. Só nos doces. Tá bom? Esse 78,04 aqui, ó. Que é a diferença. Tá? Aí eu quero saber quanto está saindo cada doce meu se eu fosse vender a unidade. Eu vou pegar esse valor cheio de 486 e vou dividir por esse total de doces que eu fabriquei. 125. Então, está saindo a R$3,90, só que não. Porque uma coisa é você vender um cupcake, outra coisa é você vender 50 docinhos. Certo? Então, eu teria que tirar, para eu ter uma noção certa, eu tenho que tirar esses 50 docinhos aqui. E aí eu descobri que eu posso vender meus cupcakes até R$6,49. Meu alfajor até R$6,49. Então, uma coisa vai ter mais lucro do que a outra. Cake pop, eu consigo vender cake pop até R$6,50. E o lucro do cake pop é muito grande, porque eu uso massa de cupcake e eu uso o recheio que já está pronto. Certo? Aqui já dá para ter uma noção, pelo menos básica, de quanto vocês podem trabalhar para vender os seus doces, tá? Então, vamos colocar aqui de novo os 50 para ele voltar ali para os R$3,90, tá? Lembrando que a gente tem que tirar aqui os docinhos, tá? O custo, o valor unitário total dos doces seria R$3,90. Tá? A não ser que a gente separa aqui, ó, também. E coloca aqui só os doces. Tá? Mas aí vocês podem fazer depois a tabelinha separada de vocês. Espero que tenha dado para vocês entenderem mais ou menos. A tabela é bem simples, não é complicada. É complicado para entender para quem nunca viu, para entender um pouquinho. Depois vai fazendo com calma. Tira pelo menos um dia ou dois só para mastigar a tabela. Tá? O custo somente do bolo. Aí, vamos supor, não trabalho com doce, então esquece a tabela de doces e bolo. E aí trabalha só com a parte do bolo, ó. Aí aqui você tem a tabelinha mastigada, a receita que você usa no seu, o recheio, a decoração, o valor do salário, o dia trabalhado, o valor que eu coloco, 194, aqui eu descobri quanto é o custo do meu bolo. Eu fui lá na calculadora, coloquei mais 20%, posso vender ele até R$194, eu tenho um lucro de 42. Então, a fatia do meu bolo sai a 10. O mínimo que eu posso vender esse bolo é R$10 a fatia, dependendo da minha decoração, tá? Se eu diminuir meu salário e colocar ele aqui R$1.500, eu diminuo a fatia do meu bolo, ó lá. Ele vai para R$8,51.
tá? Eu acho que deu para entender. Se tiver dificuldade, é só me gritar, tá bom? Me chama que eu ajudo você a terminar de fazer essa tabela. Lembrando aqui, ó, que aquela hora, se eu quiser saber quanto eu posso vender somente cada doce, é só apagar os demais, tá? Vamos apagar todo o resto aqui em cima e vou deixar aqui só o cake pop, tá? E aí, ó, 15 cake pop. Aí eu tenho que diminuir aqui que eu não vou gastar nada com cake pop. Então, eu coloco 0,1, que a massa vai estar pronta. Aqui eu coloco 0,1 também, 0,1, 0,1, que é o mínimo que eu gasto de água, luz, gás e tempo, tá? Então, ó, meus cake pop deu R$30. Eu vou dividir isso aqui por 15 cake pop. R$2 o mínimo que eu posso vender os meus cake pop, tá bom? Espero que tenha dado para vocês entenderem o que eu fiz. E qualquer dúvida é só me chamar, tá? Um doce beijo para vocês, fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado da tabela, espero que ela tenha ajudado. Beijo.